Boa tarde a todos vocês. Agradecemos a presença em nome da diretora de ensino de graduação, Aglai, em nome do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante do Instituto de Biologia. Então, nós vamos apresentar a nova grade, que vocês já estão aí escutando algumas coisinhas. Depois, todo esse material ficará disponível para vocês. Aglai, por favor, nossa diretora. Professor Bruno, coordenador da licenciatura. Margarete, coordenadora de extensão, nossa bióloga. Professora Andréia, da Biomar. Professora Gisela, da Biomar. Professor Marcos, da Ecologia. Professora Beatriz, da Botânica. E professora Carla, da Zoologia. Então, gente, boa tarde. A gente precisa somente conversar sobre quando da entrada da grade, como foi que ela foi elaborada e tal. Então, nós temos um núcleo docente estruturante. O núcleo docente estruturante, entre outras funções, ele é formado por professores de todos os departamentos e ele tem como principal função administrar, gerir essa grade curricular em seus aspectos de dinâmica, de reforma, sobre todos os aspectos acadêmicos. Então, o NDE atualmente está sob a minha presidência na diretoria de ensino de graduação, mas a gente está dando continuidade às gestões das professoras Carolina Wolosch e Margareta Van Verelt, e ele foi, esse núcleo, o responsável pelos debates e implementação da nova grade curricular dos cursos de graduação do IB. Tá? Então, o novo currículo ele foi aprovado em quase todas as instâncias acadêmicas. Vocês sabem que a gente tem diferentes instâncias acadêmicas, a Câmara de Graduação aqui no CCS, a COAA lá na Biologia, o Conselho de Centro, elas têm são várias ramificações de decisões acadêmicas. Então, o novo currículo ele foi aprovado na maior parte dessas instâncias acadêmicas, faltando apenas o SEG, a CPL, apenas no caso da licenciatura, que é a Comissão Permanente de Licenciatura, tá? E a DEM, que é a Divisão de Ensino. Essa divisão de ensino ela é importantíssima, ela é crucial nos processos de reforma da universidade, porque é essa divisão que confere um embasamento legal da grade curricular, ela confere códigos, ela confere equivalências disciplinares, eles conferem tudo isso e depois mandam para o SEG dizendo, tá ok. Aí os caras relatam lá, mas já com toda essa revisão feita pela DEM. E vocês fiquem assim, abismados, porque é verdade, a DEM conta com 4 ou 5 funcionários e toda a universidade nesse momento está em reforma, porque toda a universidade precisa atender à legislação da inserção da extensão de atividades de extensão de 10% da carga horária dos cursos nos cursos de graduação. Então, toda a universidade está em reforma, não é só a gente. A universidade está em processo de recredenciamento pelo MEC, a cada 10 anos isso é feito. A universidade está, com algumas instituições, recebendo visita presencial do MEC. E veja, a DEM participa de muitas dessas consultas. Então, o que eu estou dizendo é que a nossa previsão de entrada da grade no SIGA, que é quando a gente efetivamente diz a grade está em funcionamento, é 2024-1. Agora, dependendo de todas essas coisas que eu já falei antes, o número de servidores, o lugar em que a gente foi, que a professora Juliana, eu queria ressaltar a presença da professora Juliana Marcico, que é da Faculdade de Educação, e está como representante do representante, que é a professora Margarida, no NDE da Faculdade de Educação, que a gente tem a faculdade como parceira, principalmente na prática de ensino e nas outras disciplinas,
de ordem pedagógica, e a professora está representando a professora Margarida, e ela vai sempre estar aqui com a gente, porque ela dá prática de ensino e tal. Então, a professora esteja apresentada. Então, desse modo, então é importante que alunos anteriores, por que eu estou falando isso tudo? Depende da DEM, depende de qual lugar que a gente ocupa no momento da revisão legal da nossa reforma, depende do quanto o SEG vai estar ocupado com todas esse recredenciamento, com avaliações do MEC e tal e tal. Então, o palpite da DEM foi que a gente vai entrar em ação, a grade vai entrar no SIG em 2024-1. Então, dessa maneira, é importante que alunos anteriores a 2023, por que eu estou dizendo isso? Porque na grade curricular nova, a gente vai trazer para essa grade os alunos de 2023-1 e 2023-2 e, obviamente, os que entrarem em 2024-1, que é quando entra a nova grade em ação. Além disso, todos os alunos, aí eu vou dizer depois os alunos que estarão nessa grade, mas que estavam, por exemplo, em situação de matrícula trancada, os reingressantes do processo TIM, essas pessoas todas vão entrar na nova grade. Então, isso é importante que vocês cumpram as disciplinas periodizadas. Isso é um aviso que a gente faz há muitos anos, desde que eu era aluna, que eu também nunca cumpri direito. Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente lembre que vocês têm que ter a periodização feita, né, para que vocês tenham o básico completo no momento de fazer a opção para os bacharelados. E também, oi, Helena, vem aqui. Faça a opção de curso no prazo, porque vão evitar problemas com alteração de horários, porque quando vocês não tiverem feito o dever de casa direitinho, quando essa grade nova entrar, vocês vão ter problemas com horários, vai ter sobreposição, vai ter um monte de dificuldade. Então, é muito bom que vocês optem pelos bacharelados, aqueles que entraram pela ABI, se vocês sabem como é a ABI, que é a área básica de ingresso. Então, se vocês entram na ABI, 5 períodos depois vocês optam por um dos 5 bacharelados. A licenciatura não, a licenciatura já tem entrada independente. Então, quem quer fazer licenciatura já entra na licenciatura. O que não quer dizer que não compartilhem as disciplinas do ciclo básico da ABI com os alunos da ABI, porque compartilham. Mas ninguém opta por nada, já optou pela licenciatura ao entrar na licenciatura no Enem. Os 10% de extensão. A doutora Margarete Correia, do Departamento de Zoologia, ela é a nossa coordenadora de extensão, e nesse momento ela está passando a exercer um papel importante, porque a extensão está entrando como disciplina obrigatória, como RCS, que é um recurso curricular suplementar, mas de qualquer maneira é obrigatório, na grade curricular. Então, ela faz o meio de campo, ela que faz a intermediação entre os processos, as inscrições de vocês e mais as ações de extensões que vocês escolhem, tá? Então, os 10% de extensão, eles foram incluídos nas grades curriculares do Brasil inteiro, das universidades públicas, pela resolução do Conselho Nacional de Educação, número 7, de 18 de dezembro de 2018. Veja bem que a gente está cumprindo essa exigência no laço. Já é o prazo final, tá? Então, 10% da carga horária total do curso. Para os bacharelados, você usa um código, que é o IBWZ50, depois isso vai estar disponível para vocês. Quando vocês abrem isso, aparece tudo quanto é ação de extensão da universidade inteira. Depois a Helena vai passar todos os tutoriais de como vocês escolhem isso, de como os professores aceitam, de como cada carga horária vai entrar e somar até o final da carga horária. Para os bacharelados,
São 330, né? 360. E para a licenciatura é 330. Né? 327. Então, a Helena, a assessora de ensino e a própria Margarete, elas vão continuar divulgando tutoriais de inscrição. Né? O e-mail da doutora Margarete também vai ficar disponível, né? coordenacal.especialib@gmail.com. Tá ali. Isso é importante, porque vocês vão tirar as dúvidas da extensão com ela. Aí vamos para cá. O trabalho de campo é uma grande novidade dessa reforma, é o trabalho de campo integrado, porque antes disso as disciplinas faziam seus trabalhos de campo isoladamente e depois a gente foi discutindo isso até que, não só sobre o aspecto financeiro, em que você podia fazer com disciplinas integradas, quanto sobre o aspecto de interface de assuntos. Por exemplo, se a biologia marinha vai trabalhar com os alunos em Costão Rochoso, e no Costão Rochoso tem as algas, e a botânica pode ir neste mesmo espaço, dividir esse mesmo espaço com a biologia marinha, levar os alunos lá e dar as aulas. Por isso que é importante que vocês se mantenham periodizados para que façam essas disciplinas ou ao mesmo tempo que vão fazer o campo ou antes. Então, no segundo período, vocês têm botânica e ecologia no campo. Depois, no terceiro período, tem botânica, ecologia, biologia marinha e zoologia. E no quarto período, botânica e zoologia. Tá? O professor Sérgio, ele vai falar aqui alguns números sobre isso. O professor Sérgio Bonecker, que já foi o nosso diretor e é uma pessoa que realmente está agregando a discussão da realização do trabalho de campo integrado. Tem algumas fotos ali de trabalho de campo dos departamentos. E o professor, por favor, vem aqui para explicar melhor, rapidamente, essa integração e a vantagem da gente fazer integrado, o custo disso. A professora Miriam também, psico da ecologia, assumiu seu lugar aqui com a gente, que ela é do MDE. Boa tarde a todas e todos. Eu agradeço aí a confiança na Aglai, no Instituto de Biologia, em dar a oportunidade de eu realizar esse trabalho aqui junto com vocês. O trabalho de campo, ele tem já uma consciência no Instituto de Biologia da sua importância na formação dos alunos. Nosso lema é que não se forma biólogos e biólogos sem ir ao campo. Uma coisa é você ter a instrução teórica, ter esse animal na aula prática, essa planta na aula prática, mas ver como é que isso funciona na natureza, que é a grande diferença de nós biólogos. Então, o campo ele faz parte do processo de formação e nós valorizamos muito isso, e inclusive conquistamos ao longo do tempo, através do pioneirismo da professora Adéia e do professor Sérgio Pote, conquistamos o direito e o respeito na reitoria para essas atividades de campo. Hoje, o Instituto de Biologia ele tem nos seus 5 departamentos, 4 realizam atividades de campo: a biologia marinha, a biologia vegetal, a ecologia e zoologia. Esses números que estão aí são os números em que existe uma disciplina onde a atividade de campo é obrigatória, ela consta do formulário 7 do plano pedagógico do Instituto. Então, na biologia marinha nós temos 7 disciplinas, aí eu estou incluindo tanto o básico como o bacharelado. Tá? Então, não só básico, mas também bacharelado. A biologia vegetal 6, a ecologia tem 5, vocês me corrijam, por favor, se eu tiver com esse número trocado. Ela tem 5, sendo que está criando mais uma disciplina, está em fase de implementação. A zoologia tem 6 e 5 em processo já de planejamento para ser solicitada a obrigatoriedade no currículo. São disciplinas essas, no caso da Zool, né, que é o que eu conheço mais,
são disciplinas mais ligadas ao bacharelado, né? Disciplinas como ornitologia, martizologia, enfim, disciplinas específicas de bacharelado. Mas todas as outras, então, o Instituto ele tem como obrigatoriedade nas suas disciplinas a atividade de campo. Isso traz uma responsabilidade muito grande, né, para o Instituto, não só a responsabilidade com as pessoas que saem da base aqui, da universidade, do campus da universidade, seja aqui ou seja em Macaé, ou agora em Caxias, mas que vão até um ambiente distante e muitas vezes um ambiente que foge a esse nosso convívio natural que é o ambiente urbano. Então nós vamos para o ambiente de mata, ambiente de mangue, ambiente de restinga, ambiente do mar. Então são ambientes em que nós não estamos acostumados, não faz parte do nosso roteiro do dia a dia. Né? E muitas vezes não temos que nos adaptar também, como qualquer outro ser vivo, às condições, né, de dormir em barraca, de chuva, de calor, de frio, né, e pisar no mato, tropeçar no toco e pegar uma água gelada, pisar na lama, enfim. São situações que nós não vivemos o dia a dia, mas é fundamental para quem quer ser biólogo. Não só o bacharel, o profissional de biologia, mas também o licenciado. Porque se não vai num ambiente tão assim, hostil, né, entre aspas, desse, ele leva os seus alunos, por exemplo, a um parque, ele pode levar seus alunos ao zoológico, ele pode levar os seus alunos para fora do ambiente, né, sala de aula. Isso enriquece muito a formação desses meninos e meninas. Então, acho que isso é uma atividade importante. O Instituto ele tem esse compromisso, né, junto com o Instituto de Geociências, somos um instituto na universidade que realizamos atividades de campo. Esse planejamento foi um levantamento que tivemos a oportunidade de fazer, mostrando em todas essas disciplinas, tanto do básico quanto do bacharelado, registro para poder justificar a universidade, né, inclusive a priorização dessa atividade, porque hoje em dia as atividades elas são financiadas pelo Tesouro Nacional, pelo poder público, através da universidade, e elas são, não existe um orçamento próprio para elas. Então, algumas vezes nós ficamos sem poder realizar atividade porque não tinha orçamento. Né? Vocês devem saber, o governo federal, o Tesouro, ele envia dinheiro em dois momentos. Primeiro, ele libera um orçamento, ou seja, uma autorização de gasto. Vocês podem gastar tanto, né? A universidade pode gastar tanto dentro de determinadas rubricas, determinadas condições. E o segundo é o financeiro. Então, você tendo aquele orçamento, você planeja uma atividade, essa atividade planejada, a gente solicita dinheiro para executar ela. E muitas vezes não tem o dinheiro, só tem o orçamento. Então, isso complica um pouco. E a luta nossa é que colocar essa atividade de campo, o custo dessa atividade, dentro do orçamento próprio da universidade, dentro do orçamento discricionário da universidade, que é para a gente garantir que todo ano tenhamos uma verba reservada, como existem outras reservas justas para isso, como auxílios estudantes, ter uma verba reservada, né, para poder garantir essas atividades externas ao UFRJ. Então, nesse levantamento, nós constatamos 123 dias de campo, alunos 2.167. Aí, quando eu falo isso, é por atividade. Então, se a Biologia Marinha faz uma atividade, ela leva um grupo de alunos. Se, no mesmo período, a Ecologia faz uma atividade, leva outro número de alunos. Eventualmente, são os mesmos alunos, estão sendo contados duas vezes. Deu para entender esse número? Tá? Então, nós estamos aí gastando com 2.167 alunos. Ao todo, 92 professores, você tem professores que vão várias vezes em alguma disciplina, e alugando 63 ônibus. Tá? Isso aí, em termos de custo, né, estimado, deu uma despesa de R$ 354.660 por ano. Então, quando a gente fala que essa excursão não é gratuita, ela não é gratuita mesmo. Alguém paga isso.
Por isso que nós exigimos tanto respeito no comportamento, né, dos discentes no campo, porque alguém está pagando para vocês estarem lá, e está pagando esse valor aí, cerca de 370 mil reais. Não é barato, não é barato. E a nossa ideia é que tentar otimizar isso. Algumas ações nós já estamos fazendo, né? Muitas disciplinas levam diurno e noturno da mesma disciplina ao mesmo tempo. Isso aumenta o número de alunos, né? Passa a ser 120 alunos, mas diminui as 2 idas ao campo, pelo menos diminui ônibus, né? E despesa de diária de aluno, né? Porque ali está tendo uma turma, vamos chamar uma turma só. Mas ainda assim a gente pode fazer mais. Em média, então, por aluno, há um gasto de 163 mil reais aí do gasto com os alunos, fora os outros gastos, né, de ônibus, essas coisas. Qual é a proposta, então, que veio com a reforma com o NDE? Né? É inverter a lógica. Mantém a atividade de campo, mas vamos reduzir e otimizar o conteúdo dessas atividades, para que vocês continuem indo ao campo, mas que possam aproveitar uma vez em cada semestre, aquele segundo, terceiro e quarto semestre, o campo em sua plenitude. Por quê? Uma coisa é você fazer excursão, como a Glai falou, na praia, e você vai lá conhecer os fatores ambientais que regem as marés, a incrustação dos animais, mas ali também aqueles animais são seres vivos, animais. Então ali eu posso ter também uma aula de crustáceo, eu posso ter uma aula de equinoderma que eu vou achar ali também. E isso é zoologia. Ao mesmo tempo eles estão associados a algo, isso é botânica, que fazem um ecossistema só. Isso é ecologia. Então isso aí, essa é a ideia, né? Me corrija agora, é a ideia, o princípio de reunir essas atividades. Tá? Então transformar essas atividades que são semestrais por turma em uma única atividade de campo por semestre. É fácil? Não é fácil. Está dando trabalho muito. Tá? Principalmente porque nós temos que escolher um ambiente que atenda a toda essa demanda. Não adianta ter um ambiente muito bom para a zoologia e não ser tão bom em diversidade para botânica, por exemplo. Então, isso nós estamos procurando, né, um local, entre todos que nós já cada disciplina experimentou, para tentar otimizar essa atividade, ou seja, um ambiente que traga essa diversidade que a gente precisa ter nessas disciplinas. Com isso, nós, com essas 3 disciplinas que já tem código, né, Milena, corrija se estiver errado, já tem código, é o IBW 401, 402, 403, né? Então, o campus 1 e o campus 2 poderia ser oferecido amanhã, né? Porque já está todo estruturado em termos de conselho. E com isso a gente reduziria o número de, por exemplo, dias no campo. Aquele número que a gente viu antes podia cair para, superestimando, 45 dias, ou seja, são 15 dias por disciplina. Nós estamos estimando uma média de 10 para realizar as atividades, considerando um atraso, considerando um deslocamento de ida e de vinda, tem aí uma previsão de 15 dias na hora da gente fazer o planejamento de recurso. Em termos de alunos, isso cai para 320. Tá? Por quê? Porque vocês são uma turma só, mas é uma turma por semestre. Né? Então são 3 semestres, então são 3 turmas de uma quantidade de alunos em 3 semestres consecutivos. E com isso a gente reduz, por exemplo, em 12 o número de ônibus, daqueles 63 números de ônibus. Tá? Então isso aí a gente espera ter um convencimento da importância econômica também disso. Não basta só a importância acadêmica, mas nós temos que pensar também, né, na reconstrução desse país e reconstrução financeira desse país. E nós temos a responsabilidade também de responder a essa demanda, que é a demanda da sociedade. Que situação está, né, Aglaia, legalmente essa questão? Essa questão está sendo discutida no SEG, no Conselho de Ensino de Graduação. E no momento, ela encontra-se como uma resolução da universidade. Essa resolução é para sempre. A princípio é para sempre.
Pode ter uma adaptação, pode ter uma outra resolução que reformule determinados artigos ou capítulos daquela, mas é uma resolução para sempre. Isso tem que passar, então, antes do Conselho Universitário, pela Comissão de Legislação e Normas. E aí é um problema. Não problema, eles estão certíssimos, né? Mas são pequenos detalhes, frases, palavras que você usa, mas que lá na frente pode ter outra interpretação. Então, tudo, linha por linha, discutida. Nós já respondemos 2 vezes, e agora ainda bem que a Vivi, eu sei, né? 2 vezes a comissão, ao SEG, para tentar equacionar, mas ainda assim ainda não foi liberado. O que significa isso ser liberado? Vai dar legalidade e legitimidade à atividade de campo. É fundamental isso. E vai obrigar, por exemplo, a universidade ou parceiros a ter um seguro de vida para qualquer pessoa, funcionário, professor, técnico e aluno, irem no campo. Eles vão sair daqui assegurados. E aí a universidade vai ter toda a responsabilidade civil que hoje ainda não tem. Tá? Então isso ainda é um problema hoje. Então essas questões são necessárias. Nós estamos tendo a oportunidade de construir, né, participar da construção dessa resolução, que é para que garanta a perpetuidade dessas atividades de campo. Acho que era isso. Agora, se quiser alguma coisa mais. Obrigado. Valeu, mestre, muito obrigada. A gente tem... Eu queria registrar a presença aqui do professor Marcelo Cortes, do CAP, que é também uma grande parceria do nosso curso de licenciatura. Quando o professor Marcelo, o professor Bruno, que é o coordenador, estiver apresentando a licenciatura, o professor Marcelo vai ter a oportunidade de falar com vocês. Então, as disciplinas novas, basicamente, elas estão no currículo e ensino de ciências para a biologia, que é da Faculdade de Educação, prática e ética na carreira da biologia, que também é da Faculdade de Educação, zoologia aplicada do departamento... Não? Prática e ética é IBW, depois a gente explica isso, calma. É do Instituto, mas em parceria, departamentos em parceria, ministrando isso. Zoologia aplicada, conservação e gestão ambiental, que é do Departamento de Ecologia, e dinâmica da terra e paleontologia, que antes era uma disciplina apenas obrigatória para a licenciatura, que se chamava Geologia e Paleontologia, Introdução à Geologia e Paleontologia. E aí ela mudou para a dinâmica da terra e paleontologia e é oferecida nessa grade nova, no básico, para que todos os alunos, tanto da licenciatura quanto os alunos de entrada ABI, possam ter acesso a ela. As disciplinas antigas foram mantidas ou remodeladas. Alunos anteriores a 2023 farão o curso normalmente, cursando disciplinas novas ou as suas equivalentes. Tá? Isso aí é uma discussão que a gente vai fazendo passo a passo, junto com o MDE, junto com a Secretaria de Ensino de Graduação, e os coordenadores dos cursos. O aluno ABI, que é da área básica de ingresso, faz opção de curso após cumprir todos os créditos do ciclo básico. Isso é uma coisa que a gente pede, é uma coisa que a gente implora, é uma coisa que a gente adoraria que as pessoas fizessem, cumprir todos os créditos do ciclo básico e aí optar pelo bacharelado. É um sonho, é uma realização a gente ver isso acontecendo. A opção de curso para os alunos de 2023 será tratada de forma a garantir o prazo de integralização. Porque aqui na universidade a gente tem alguma coisa que premia muito o aluno que cumpre o prazo de integralização com outras exigências, né? O coeficiente de rendimento acima de 8 e tal, que é um diploma dado
um diploma fora o diploma normal, que é o diploma dado pelo reitor lá, tem uma cerimônia toda especial, que é uma dignidade acadêmica. Então a gente cuida muito para que o aluno da gente cumpra o seu curso dentro do prazo de integralização. Faz a extensão desde o início do curso, isso é importante, porque como vocês têm 300 e poucas horas para o bacharelado e 300 e tantas horas aí para a licenciatura, quando vocês começam o curso, vocês já se inscrevem naquele código de extensão e vão procurando ações de extensão e o SIGA vai colocando aquela carga horária a cada término no cumprimento daquela ação de extensão até que complete a carga relativa à extensão do seu curso. As regras de transição foram aprovadas pela congregação em setembro de 2022 e prevê a migração total de alunos com ingresso em 2023, tanto o 1 quanto o 2, primeiro semestre quanto o segundo semestre. O prazo de desativação da grade antiga previsto para 12 semestres no diurno, a matrícula, agora olha só coisa importante, a matrícula trancada por 2 anos, 4 períodos, quando o aluno tem 4 períodos de trancamento, quando ele volta na grade nova, então tem que tomar cuidado com isso. A rematrícula de matrícula cancelada também volta na grade nova. E alunos TIM, que é o edital de transferência, de reingresso, de transferência externa, todo esse pessoal já entra na grade nova também. Esse site, isso aqui a gente vai mandar para vocês e agora os coordenadores vão apresentar seus bacharelados, na ordem a biologia marinha, depois a biologia vegetal, depois a ecologia, depois a genética, a zoologia e a licenciatura. Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu vou tentar ser bem breve para a gente conseguir debater um pouquinho com vocês, tá? Então, alguns slides talvez eu passe batido, mas depois a gente tem um tempinho. Falando então um pouquinho da biologia marinha, né? A gente aqui quer colocar para vocês, principalmente, o que a gente faz, né? O que a gente prepara o nosso aluno, né? Então a gente aborda aspectos sobre física, química e biologia dos organismos marinhos, a parte ecológica também. As nossas disciplinas, como já foi colocado, tem uma grande ênfase em trabalho de campo, então os alunos realmente aprendem as metodologias de coleta, embarque, está um pouquinho complicado aí a questão do embarque, mas a gente tem uma boa perspectiva, que é um navio, né, no estado do Rio de Janeiro para as universidades do Sudeste, e a gente espera conseguir brevemente uma vaga para os alunos poderem, né, tirar vantagem dessa oportunidade de um navio escola, tá? Que é para a graduação principalmente. E, na verdade, a gente, além disso, né, os alunos fazem um estágio que eles têm que desenvolver, a pesquisa, a monografia, em laboratórios que podem ser tanto da biologia marinha, eventualmente, né, os alunos que consigam trazer outros aspectos, né, outros laboratórios de ecologia que trabalham com biologia marinha. A gente também é possível isso com o orientador da biologia marinha. Uma breve resumo aí da nossa, como é que ficou a nossa grade, né? A gente então tem a carga horária do básico, que vai ser comum para todos os bacharelados, está aí, 1.935 horas. Aí a gente tem 480 horas de disciplina obrigatória do nosso bacharelado, tá? Que vocês todos têm que cursar essas disciplinas, mais 360 horas de disciplinas eletivas. Dentro dessas disciplinas eletivas, vocês podem escolher entre algumas disciplinas 180 horas de livre escolha, que é aquela que é qualquer disciplina da universidade, vocês podem escolher, né? E outras 180 que são as nossas disciplinas condicionadas, são disciplinas oferecidas pelo departamento que são voltadas especificamente para a biologia marinha. O trabalho de curso, né, a gente dividiu agora a monografia, então a monografia tem a monografia 1 e 2. A monografia 1, o aluno deve então elaborar o seu projeto de monografia, né? E na monografia 2, e aí tem uma apresentação desse projeto para uma banca, e depois, ele aprovado, ele pode então entrar em monografia 2, que é quando ele vai de fato desenvolver o seu projeto de pesquisa, tá? Isso no total são 150 horas. As atividades de extensão, que são comuns a todos os bacharelados, a gente também, né, tem 360 horas.
O ACC, que no caso são atividades, me ajuda, complementares, eu sempre confundo o currículo C do meio, curriculares complementares, que são 50 horas. E nessa, antigamente a gente tinha extensão aí, mas como agora vocês têm essa carga horária grande de extensão, a gente resolveu então retirar a extensão, e são atividades culturais e atividades científicas, tá? E aí vocês se inscrevem no início do bacharelado e vão fazendo essas atividades, depois contabilizam as horas. E por último, então, e a nossa carga total ficou então de 515 horas. Né? Não é pouco, mas é viável. Aqui a gente projetou também pequenininho, vocês não estão enxergando, mas é basicamente a grade total, né? Que vem desde o básico, os 5 períodos, e também em roxinho ali seriam as disciplinas do bacharelado. Então, reparem que no 5º período vocês ainda vão estar cursando algumas disciplinas do básico. Acredito que vocês consigam ver ali o 5º período, né? A coluna do 5º período, só contar o 5º, e aí tem as 3 caixinhas de baixo que seriam, né, já as disciplinas do bacharelado que iniciam junto com disciplinas do básico, tá? A gente não teve muitas alterações nas nossas disciplinas obrigatórias, foi mais uma questão de ajuste de carga horária, e algumas disciplinas que antes eram eletivas passaram a ser obrigatórias, tá? Aqui só uma listagem das nossas disciplinas que eu falei, né, de escolha condicionada, são disciplinas eletivas, aí elas já são bem mais específicas, né, em algumas áreas de biologia marinha, tá? No quadro não dá para ler as disciplinas obrigatórias, né, que eu passei antes, mas eu vou passar brevemente aqui, né, que seriam disciplinas bem específicas. Então, dos compartimentos de bentos, plâncton e nécton, a disciplina de dinâmica dos oceanos, a disciplina de ecossistemas marinhos, nem eu estou enxergando aqui. A disciplina de... Não sei se eu esqueci alguma, Andréia. Tem mais uma obrigatória. Já falei, zooplâncton, fitoplâncton, botei plâncton como um todo, né? Desculpa. Zooplâncton, fitoplâncton, bentos, ecossistemas marinhos, nécton e dinâmica dos oceanos. Tá? Essas são obrigatórias, com uma carga horária um pouquinho mais pesada, e essas principalmente envolvem muito trabalho prático, né? Tanto de campo como de triagem de organismos e tudo mais. Aqui brevemente também eu já falei, já adiantei um pouquinho dos detalhes da monografia, né? Que é uma RCS, que é uma, você recebe nota e carga horária, né? E a gente tem também a disciplina estágio, né, que é obrigatório, o estágio 1, com 150 horas, se eu não me engano. Eu já tenho os detalhes, né, que é a monografia 1 e 2, para acelerar, e acho que é isso. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar. As perguntas são agora? Não, depois, né? Obrigada, pessoal. Vamos deixar as perguntas para depois. Todo esse material ficará disponível para vocês. Nós podemos mandar por e-mail os fluxogramas, tá? Direitinho. E aí vocês ainda vão ter a oportunidade de tirar dúvida com a gente também na sessão de ensino. Nós vamos colocar no site, tá bom? Quem vai apresentar agora para a gente é a biologia vegetal, né? Professora Beatriz. Boa tarde. A professora Ivy acabou de chegar, está dando uma aula. Então, tem ali a coordenadora de ensino, que é a professora Ivy, e o e-mail depois para vocês tirarem dúvidas para quem está pelo bacharelado em biologia vegetal. Então aqui a gente colocou apenas as mudanças com relação às disciplinas. Então houve uma reestruturação nas disciplinas e uma diminuição das cargas horárias. Então essas são as disciplinas antigas e as disciplinas novas, como a professora Gisela acabou de mostrar no fluxograma, né? No cronograma aqui vocês podem ver, acho que dá para ver um pouquinho melhor, mas também começa no 5º período, o bacharelado em biologia vegetal. E no 5º período, como a professora Gisela já falou, ainda existem disciplinas do ABI, né? Do ciclo aqui. Então, a primeira disciplina da botânica seria o projeto em biologia vegetal. E deixa eu passar aqui. Então, aquele mesmo quadro que já foi mostrado, né? Só mudando aqui que no bacharelado de biologia vegetal são 800 horas
de livre escolha, né? Vocês podem escolher a disciplina que vocês vão fazer no bacharelado. Com relação às obrigatórias, são apenas o estágio supervisionado e a extensão, né? Além dos projetos. Então, diferente do que temos agora, que são 3 projetos, temos o projeto Biologia Vegetal, que é o primeiro, e o segundo, que é a monografia em Biologia Vegetal, onde vocês realmente já desenvolvem a monografia de vocês. Então, aqui um detalhe desse fluxograma, né? 5º, 6º, 7º e 8º períodos, que, como eu falei, são essas disciplinas aqui. Essas disciplinas aqui de eletivas de escolha livre, a maioria, e algumas condicionadas, e o detalhe dos projetos. Tá? Então, essas mudanças nas disciplinas, então temos algumas disciplinas que agora são interdepartamentais. Então, temos introdução à sistemática, introdução à árvore da vida junto com o departamento de zoologia. Aqui, como o professor Sérgio já falou, das disciplinas de campo. E as disciplinas do ciclo básico, que foram, então, reestruturadas, né? Algumas delas tiveram diminuição na carga horária. E aqui, então, a gente começa com as disciplinas de livre escolha, que tem toda essa listagem depois no site, tudo para vocês escolherem. Tá? Então, obrigada, depois a gente tira as dúvidas. A ecologia, por favor, próximo, apresentar. Sou Marcos, então, Marcos Vinícius, coordenador da ecologia. Eu vou precisar errar com vocês aqui com o microfone. O departamento, o bacharelado é oferecido pelo departamento de ecologia, que tem assim, uma variedade de professores, linhas de pesquisa. Outras informações que vocês queiram sobre o departamento, sobre as linhas de pesquisa, vocês podem me procurar ou qualquer professor do departamento. Bebê está aqui, mas se vocês colocarem lá num lugar chamado Google, lá Marcos Vinícius Vieira, vai aparecer, ecologia vai aparecer meu nome, né? E outras informações sobre o bacharelado estão na página do bacharelado. Mas a estrutura do bacharelado sempre foi pensada de forma a atender uma variedade de demandas na formação de ecólogos, né? Então, tanto do lado acadêmico de pesquisa, quanto do lado voltado para profissionais em empresas, Ministério Público ou até ensino. Então, essa diversidade de profissionais, de pessoas procuram a ecologia, né? Que tem vários aspectos, de fato é multidisciplinar. Né? Então, dentro disso, a lógica do departamento sempre foi ter um bloco de disciplinas obrigatórias que desse a carga que a gente considera importante, ou que fundamenta o que é ecologia, ou o conhecimento da ecologia como ciência. E isso complementado com versatilidade, flexibilidade para você escolher eletivas, projetos, estágios. Então, nós temos 4 disciplinas obrigatórias atualmente, e na reforma continuam 4 disciplinas obrigatórias. A gente muda um pouco a integração entre elas, a estrutura delas, para melhorar a integração entre os conhecimentos que eram mais separados por taxon, ecologia de animal, vegetal. Agora a gente tem que integrar isso numa disciplina maior chamada padrões e processos. E o campo, como se fosse um curso de campo. Então agora temos uma ecologia de campo como uma disciplina. Isso não quer dizer que as disciplinas não tenham outras práticas e outros campos pequenos dentro delas, mas tem uma única disciplina com trabalho intenso de campo. E além disso, geografia e ecologia de ecossistemas. Né? Então essas 4 disciplinas são o bloco de conhecimento que o departamento considera fundamental para formar um ecólogo, desde que ele vá, não importa que ele vá seguir mestrado, doutorado, ou que ele vai fazer um concurso público para uma outra área, para o IBRAM, para o CNBio, para o Ministério Público, o que for. Né? Então, esse quadrinho vocês já viram lá, na apresentação dos outros bacharelados, eu dei um zoom aqui na parte do bacharelado da ecologia. Né? Então tem lá em cima as 4 disciplinas, que são obrigatórias, e também, como todos os bacharelados, estágio supervisionado, obrigatório, trabalho e as atividades curriculares complementares e a extensão. Isso vai estar em todos os bacharelados, faz parte do pacote aí dessa legislação de 2018. A parte mais flexível aqui, nós, então, no trabalho final de ecologia e no estágio supervisionado,
pode atender tanto a estágio de iniciação científica nos laboratórios da ecologia, ou de fora da ecologia, da botânica, do biomar, de outros, como também de fora da universidade, de outras instituições de pesquisa, eventualmente de outras instituições de maneira mais ampla. Né? Acho que é isso. Então, aqui um resumo, que pode ser semelhante aos outros que vocês já viram, né? Mas o que só que eu vou chamar a atenção aqui, os números são semelhantes, é que não temos disciplinas de escolha restrita ou condicionada. Todas as disciplinas do bacharelado em ecologia são de livre escolha, o que dá mais liberdade ao aluno escolher, conversando com o seu orientador acadêmico, um professor dentro do bacharelado, que vai ser escolhido para ser seu orientador quando você entrar no bacharelado, para você trocar ideias e ele te orientar nos seus interesses e o que é melhor para você seguir para atender os seus interesses. Acho que é isso. Obrigado. Agora a professora Beatriz vai apresentar para a gente da genética. Vou falar de novo. Então, aqui o bacharelado em genética, como já foi mostrado aqui, não foram poucas alterações. Então, aquele mesmo fluxograma, tá? Destacando aqui o bacharelado. Então, no 5º período começam as disciplinas do bacharelado em genética. Aqui são as disciplinas obrigatórias do bacharelado em genética. Aqui embaixo já são as disciplinas do departamento de genética e 255 horas de escolha livre. Aqui é aquele mesmo quadro apresentado já nos bacharelados anteriores, destacando apenas aqui os projetos de pesquisa 1 e 2, né, e o trabalho de conclusão de curso. Então aqui, nesses estágios, tanto o estágio supervisionado quanto os projetos de pesquisa, totalizam 360 horas e o trabalho de conclusão de curso 185 horas. Então aqui são as disciplinas do departamento de genética. A zoologia, a professora Carla vai apresentar para vocês. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todas. Eu sou a Carla Soares, eu sou coordenadora de ensino da zoologia. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que mudou na zoologia, o que vai mudar, que é um pouquinho demais, talvez, para vocês. Mas a gente vai ver um pouquinho, bem detalhadamente agora no próximo slide. Então, atualmente, no ciclo básico, vocês têm 4 disciplinas da zoologia, então vocês estão com a gente durante 4 períodos especificamente. Só que nesse novo currículo vai mudar um pouquinho, então a primeira disciplina que vai mudar bastante vai ser a introdução à zoologia, que no novo currículo vai ser dividido em 3 disciplinas diferentes. Então a gente vai ter uma disciplina de forma e função dos animais, que vai ser oferecida só pela zoologia, e as outras 2 disciplinas, como foi falado já pela professora Beatriz, da biologia vegetal, vai ser oferecida conjuntamente com a botânica, né? Então tem introdução à sistemática e introdução à árvore da vida. Então, atualmente, a introdução à zoologia, da forma que ela é pensada, a gente tem 3 módulos na disciplina. Um módulo de sistemática, um módulo de protistozoologia e também outro de forma e função dos animais. Então, de uma maneira a melhorar essa comunicação de conteúdos da zoologia, a gente preferiu fazer essa divisão e assim tentar mobilizar melhores conteúdos. Então, a gente consegue observar também que as cargas horárias também vão ser modificadas em função dessa modificação. Então, por exemplo, as pessoas, alunos que tiveram feito ou estão fazendo agora a disciplina e por acaso trancarem ou, de repente, acabarem não conseguindo passar a disciplina, no novo currículo elas vão precisar fazer essas 3 disciplinas. Então, é uma atenção especial justamente a essa disciplina especificamente, que não vai ser mais oferecida tal qual ela está agora, como sendo uma só. Então, no novo currículo vão ser 3 disciplinas equivalentes a ela. Já em relação às outras disciplinas da zoologia, a gente só vai ter realmente uma adequação em relação à carga horária, então a gente vai passar a oferecer disciplinas, no caso zoologia 2 vai se chamar zoologia 1, zoologia 3, zoologia 2, zoologia 4, zoologia 3. A gente vai confundir bastante esses números ao longo do tempo, mas vai ser um longo caminho para vocês e para a gente também. Então vocês conseguem perceber que a carga horária vai mudar bastante, vai reduzir bastante, então 75 horas para todas elas. Então vocês veem que a gente vai tentar fazer o possível para que vocês tenham acesso a todos os conteúdos, as práticas e tudo mais, mas de maneira um pouquinho mais reduzida, obviamente. E por último, a gente também tem novas disciplinas que serão também oferecidas pelo Departamento de Zoologia, né, que no caso com a participação de professores do departamento. Uma delas que é Fundamentos de Análise de Dados Biológicos, que vai ter a participação de um docente também da Zoologia, e uma nova disciplina que vai ser oferecida no 5º período, que vai ser Zoologia Aplicada, que vai ter
dentre seus objetivos, tentar colocar para vocês um pouco da aplicação da zoologia fora do mundo acadêmico, mostrar as possibilidades da zoologia além dos muros da universidade, tentando mostrar o que os animais podem, no caso, que eles são utilizados aí afora. E com relação ao bacharelado especificamente, a gente tem também uma adequação em termos de períodos que são sugeridos para que os alunos façam essas disciplinas, que são as 4 obrigatórias do bacharelado, cada uma delas com 60 horas, totalizando 240 horas de disciplinas obrigatórias, e 480 horas de disciplinas de escolha livre ou condicionada. Então, no total, a gente tem no nosso bacharelado de zoologia, o aluno vai conseguir fazer 3.495 horas totais. E aqui falando só especificamente também da carga horária do Estado Supervisionado 1, que é o único obrigatório, né? O aluno pode também querer fazer, enfim, o 2, mas não é obrigatório, é optativo. E a monografia em zoologia também teve uma alteração na carga horária, para que vocês também consigam completar e, enfim, a gente decidiu assim de maneira a ter uma carga horária que fosse condizente com o que vocês vão realizar ao longo do bacharelado de vocês. E é isso em relação às principais mudanças da zoologia. Quem tiver alguma dúvida também, ou algumas várias dúvidas que vão surgir, pode falar comigo ao longo desse tempo, ou então me escrever. Eu posso falar com vocês também individualmente, ou até aparecer na minha sala, do laboratório A0100. Quem quiser aparecer lá, eu estarei disponível para atender vocês. E é isso. Obrigada pela atenção. Gente, a gente vai abrir agora um período de perguntas, antes da gente apresentar a licenciatura, porque quando o pessoal da licenciatura está chegando, aí a gente abre um períodozinho de perguntas aí para vocês. A Helena está aqui com o fone. Vocês veem aqui, né? Podem vir aqui, né? Pode. Alguém, gente? Não sejam tímidos. Letícia quer perguntar. Façam fila. Boa noite. Eu só queria saber assim, como vai mudar muita coisa, especialmente a gente da 23.1 e da 23.2. Pelo que eu entendi de tudo que foi falado, a regra meio que para a gente agora nesse momento é não repetir nenhuma das matérias, porque senão isso vai complicar muito a gente. Realmente só isso que a gente deve fazer, ou tem mais alguma outra coisa que a gente falou para não se complicar muito? Não repetir já é uma boa atitude. É uma boa atitude, né? E também fica contente você está entrando numa grade que tem algumas disciplinas com abordagens realmente muito interessantes. A gente, de uma certa forma, discutiu isso durante muito tempo e evoluiu para umas abordagens. Tenho certeza que alguns alunos da grade antiga vão querer fazer também. Deixa eu só complementar. Não é só uma questão de repetir, isso acontece, né? Mas é tentar manter as disciplinas dentro do período, porque quando vocês começam pegando uma aqui, uma ali, o horário depois vira uma bagunça. Então, no geral, quanto mais direitinho vocês fizerem o período, vai dar menos problema depois por causa da confusão de horário. Porque as disciplinas novas vão impactar na mudança de horário, entendeu? Registrar aqui a presença da professora Cláudia Pitinini, nossa parceira da Faculdade de Educação e Prática de Ensino, aqui sentada ali com o pessoal. Tem a Letícia. Ei, Letícia. Boa tarde. Eu queria saber o que mudou em relação ao ciclo básico, porque atualmente a gente tem ciclo básico dividido do primeiro ao quarto período. E aí, durante a amostragem das disciplinas, a distribuição delas, tem algumas disciplinas que estão inseridas no quinto período. Então, agora vai ter uma ampliação do ciclo básico, vai ser do primeiro ao quinto, é isso mesmo? Tem 3 disciplinas do ciclo básico no quinto período. Conservação e gestão, estrutura e zoologia aplicada. Esse quinto período é importante que a gente ressalte, e se vocês observaram, os bacharelados já inseriram algumas disciplinas de seus bacharelados, pelo menos uma está inserida ainda no quinto período, porque a gente estendeu o básico para o quinto período, mas a gente também não queria deixar de aproveitar o quinto período para que o aluno, junto a isso, tendo andado direito antes, até aí, possa fazer, junto com a finalização do básico, uma disciplina do seu bacharelado. Vocês fazem uma BI, só que no quinto período vocês estarão fazendo as 3 que são comuns a todos e já fazem as disciplinas próprias do bacharelado para onde vocês forem.
Próximas perguntas. Nós estamos aguardando o pessoal da licenciatura, que deve estar chegando para a reunião. Já? Alguém da licenciatura? Tá. Nós estamos respondendo as questões do pessoal dos bacharelados, enquanto vocês chegam. Vem cá, podem vir aqui, porque por causa da gravação. Com licença. A minha pergunta era em relação às matérias que são persistentes e vão mudar. Por exemplo, a zoologia 2, 3 e 4. Essa mudança é uma mudança mais em questão de nomenclatura da disciplina mesmo, ou vão ter questões conteudísticas que vão mudar? Então, especificamente sobre a zoologia 2, 3 e 4, continua o mesmo conteúdo, só a carga horária que vai ser bastante reduzida. Então, você viu ali, por exemplo, zoologia 3 tem 120 e 135 horas atualmente, vai ser reduzida para 75. Então, quase que metade da disciplina vai ser diminuída, mas o conteúdo vai ser o mesmo. E também tem a questão do campo também, que uma parte dessa carga horária não vai ser perdida totalmente. Uma parte é do campo, como foi explicado aqui, que vai ter o campo 1, 2 e 3, a zoologia participa no campo 2 e no 3. Boa tarde. Vocês falaram que, com relação aos alunos de antes de 2023, não serem integralizados nessa nova grade por enquanto. Com relação ao quinto período desses alunos, como vai acontecer? Vão fazer opção de curso normalmente. Quem está fazendo o curso hoje vai fazer opção de curso e vai fazer o bacharelado na grade antiga. Você está falando? E essas matérias novas? Não, vocês farão disciplinas novas quando elas forem extintas e só tem uma disciplina nova. Exemplo, tinha uma disciplina da botânica que mudou totalmente, conteúdo, carga horária. Você é aluno do curso antigo, mas você vai fazer a disciplina nova, porque nós não temos condições de dar 2 disciplinas ao mesmo tempo. As equivalências serão dadas no SIGA. Vocês anteriores a 2023 não farão zoologia aplicada. Só se fizer reingresso. Eu ia perguntar sobre o reingresso, se a gente vai ter que fazer... Vai entrar 5 matérias novas, né, do ciclo básico. Aí a gente que vai entrar no reingresso no ano que vem vai ter que fazer essas 5, mais as matérias do reingresso. Isso. Eu também não entendi a questão do campo, porque, tipo assim, vai ser integrado. E se você reprovar botânica, mas passar em zoologia, você vai fazer o campo normal, mesmo com... Vocês vão para o campo uma única vez por semestre. Então, vocês têm que cumprir a parte teórica durante o curso e no final do período vocês vão viajar uma única vez. Reprovou, refaz a parte teórica, o campo não mais. Por isso que é importante que vocês façam o campo direitinho, porque as disciplinas de campo, elas estão amarradas naquele período, elas são pré-requisitos uma das outras. Tá? E aí tem toda essa dinâmica do custo, da viagem, dos gastos. É importante que vocês façam juntos, porque você estudou na sala de aula, no final do período vocês viajam todos juntos para fazer a parte de campo daquelas disciplinas. Porque às vezes a gente fica enrolado, né? Sim. Sim. Mas aí fica complicado. Ô, gente, correquisito é uma coisa que, por exemplo, você pode fazer junto, chama correquisito. É diferente de pré-requisito, que você tem que fazer disciplina antes de fazer a outra. Então, aquele é pré-requisito. Quando é correquisito, você pode fazer junto da matéria. E uma outra coisa que também a gente tem que esclarecer é o que é uma eletiva condicionada. Ela é uma eletiva, mas ela é obrigatória porque ela é condicionada àquela lista que tem. Então, é dentro daquela lista que vocês têm que escolher. Boa tarde. Quem já está acabando o ciclo básico, já está do ciclo básico antigo, se quiser pegar matérias novas, elas podem entrar como optativas desse novo ciclo para o nosso currículo ou não? Por exemplo, zoologia aplicada ou paleontologia, ou a gente não poderia pegar de forma alguma essas matérias? Mas agora, nos primeiros períodos, nós vamos atender prioritariamente os alunos que já estão chegando e precisam fazer. Então, nesse primeiro momento, a vaga é deles. Sobrando, vocês podem fazer. Só que aluno do ABI não vai ficar de bagunça, não. Vocês têm que fazer o seu curso. Agora, uma dúvida, não sei se talvez um pouco complicada e talvez seja um pouco adiantada em relação à licenciatura. Mas o campo ele vai ser tanto para o diurno quanto para o noturno, certo? Serão 10 dias de campo. Dá uma previsão. Previsão de 15, máximo. Tá, mas o mínimo é quanto? 10. Então são 10 dias no campo de... Não. Cada disciplina 3
Não. É junto. É junto. O campo são 10 vídeos, mas ali você vai ter conteúdo ou botânica e ecologia ao mesmo tempo. Então, como se cada aqueles 10 vídeos fosse dividido em 3. Né? Tá, porque eu achei que fossem 10 dias direto. Tá, não, é porque aí teria a implicação das pessoas que trabalham, né? Essa é a minha dúvida. Mas mesmo porque a gente vai conseguir, vai tentar fazer todos os trabalhos de campo no final do semestre, quando vocês já estão livres, né, de disciplinas. Mais alguém? É que daqui a pouco a gente vai falar também com os alunos da licenciatura, viu, Letícia? A gente vai começar do início e depois vocês também podem fazer perguntas. Essa questão do campo, ela seria uma matéria afora da grade curricular, certo? Não, sim, seria obrigatória do ciclo básico, mas seria uma matéria. E aí, o pessoal que já fez os campos das outras matérias, eles poderiam puxar esse campo ou não? E quem fez foi online? Infelizmente não. Quem já fez as disciplinas não vai ao campo. Tem que estar na pauta para viajar. Boa tarde. Eu fico com uma dúvida com a resposta que você deu. Com a questão, acho que zoologia aplicada acho que todo mundo é legal, né? E... É só a zoologia abrir 80 vagas, que aí tem vaga. Não, porque, então, a senhora falou que vai dar prioridade, né, pra quem tá entrando, mas como é de quinto período, tipo, quem tá entrando não vai pegar, né? Não, os alunos de 23 é que ela é obrigatória. Sobrando vagas, os então alunos podem fazer. Não de quem vai entrar, tipo, no 23.2. Vai fazer ela um período à frente, porque ela está prevista ali. Sim, mas é lá no quinto só. Se a gente disponibilizar antes, se tiver vaga, vocês podem fazer. Só que a preferência do aluno do período do curso, sempre, como sempre foi. Entendeu? A gente tem um exemplo aí, a Faculdade de Educação, por exemplo, me parece que ainda vai fazer reunião, estou falando como um exemplo. Tem 2 disciplinas que já existem com códigos e que são disciplinas novas. Então, se a Faculdade de Educação conseguir abrir poucas vagas aí que sejam, em 2023-2, já pega os alunos de reingresso, que entrarão na grade nova que vai estar no ar em 2024-1. Então, isso já desafoga um pouco o que a gente sabe que vai afunilar lá adiante. Então, tem algumas estratégias que podem ser feitas. Eu não estou dizendo que é o caso da zoo aplicada, que eu sei que é uma coisa que vai chamar a atenção da moçada, que vai querer fazer e tal. Mas, de qualquer maneira, entendo a oportunidade, como a Faculdade de Educação está para resolver em reunião deles, de repente, oferecendo poucas vagas, pega alunos que não vão ficar competindo com os que vão entrar obrigatoriamente na grade lá adiante. Alguém da mesa? Esquecemos de falar alguma coisa, ressaltar alguma coisa? É isso, gente. Por exemplo, a Bia está lembrando bem. Como a disciplina de campo ela já foi criada, ela já tem um código, então nós, na medida do possível, nós vamos repor para os alunos de 23.1 e 23.2 que vão migrar para a grade nova as viagens de campo, porque ela é um código, ela confere carga horária. Então, para vocês fazerem o campo 1, vocês têm que terem feito as 2 disciplinas que estão atreladas ao campo 1. Ecologia de organismos e populações e diversidade e evolução de organismos fotossintetizantes 1, que são equivalentes a ecologia e botânica hoje. É isso? Botânica 1 e eleco. É a nova eleco, ok? Mas a gente vai continuar falando com vocês. Mais dúvidas? Gente, a sessão de ensino está à disposição, vem cá. A gente vai colocar no site, eu sugeri para a Glide a gente criar um link no Google Meet, marcar um dia e horário para aqueles que não puderam tirar dúvidas hoje entrarem ao vivo lá e falar com a gente, tá bom? Boa noite, gente. Eu sou aluna de reingresso e a minha preocupação é se vai ter alguma nova disciplina que seria obrigatória para eu cumprir antes de eu conseguir zerar o meu BOA. Entrou uma coisa nova que eu preciso saber?
2021. Não, você tem que terminar e colar grau e ser feliz. Tá.